Olá, meus amados, a paz, uma boa noite a todos. Espero que tenham passado um final de semana abençoado, um domingo tremendo na presença do Senhor. E hoje nós temos nosso culto de Santa Ceia. Nós pensávamos que ia ser mais rápido essa quarentena, esse isolamento social, mas nós já estamos na nossa terceira ceia dessa forma. Mas espero que esteja tudo bem com vocês e vamos desfrutar desse momento na presença do Senhor. Amém? Eu deixo aqui já meu abraço. Espero que todos estejam na mais perfeita ordem e que vocês tenham se preparado para esse momento da Santa Ceia do Senhor. Amém? Amém. Paz do Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Que tenham tido, como o pastor falou, um bom domingo, assim como nós tivemos. E vamos mais um momento, na presença do Senhor, mais um culto, mais uma Santa Ceia. Um culto maravilhoso. Esse culto de ceia é um culto tão especial, não é mesmo? Então eu gostaria de iniciar orando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, mais um momento na Tua presença, Senhor Deus, diante do Teu altar, Senhor Deus, e diante da Tua mesa. Paizinho querido, eu quero te pedir, Senhor Deus, ser conosco nesse culto, Senhor Deus, nesse culto de adoração e gratidão a Ti, Senhor Deus. Eu peço também, Senhor Deus, por todos aqueles que estão nos assistindo, cada qual na sua casa, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor toque, Senhor Deus, na vida deles, que o Senhor seja ali também, Senhor Deus, com eles. Senhor Espírito Santo, o Senhor é livre, Pai, para visitar a cada um, Senhor Deus, para tocar na vida de cada um nessa noite, Pai, nesse momento tão especial, Senhor Deus, onde nós participamos do pão e do cálice. Paizinho querido, assim, eu oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler um trecho da palavra do Senhor. Está em Lamentações de Jeremias 2, o verso é o de número 21. Lamentações de Jeremias 2, 21. Amém? Você que puder abrir a sua Bíblia ou o seu celular, Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim no verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aqui Jeremias, quando ele escreve e chega nesse versículo, ele está passando ele está diante, de uma situação devastadora, de uma Jerusalém destruída, de um templo destruído. Ele está ali tendo aquela visão, de destruição. E aí ele fala que ele queria trazer à memória o que podia dar esperança para ele, porque é desolador, você olhar tudo ao seu redor sem uma esperança. E como nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, quantas vezes a gente não tem nos deparado aí com algumas situações que nos deixam desesperançosos, vamos colocar assim, E assim como Jeremias, eu quero trazer a memória. E aqui eu creio que Jeremias lembrou, de quando o povo foi levado ao deserto, ali como Deus foi com eles, quando trazia a sua coluna de fogo para aquecer o frio da noite, aquela nuvem que vinha cobrindo o sol, aquele sol escaldante, quando o maná descia dos céus para sustentar aquele povo. Isso começou a trazer esperança para Jeremias. Eu creio que ele tenha tido essas lembranças. E quanto mais o que Deus poderia fazer ainda, Porque aqui todos nós já sabíamos, que Deus era o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E para nós hoje, o que eu vejo uma esperança, se tem alguma coisa que nós queremos trazer à memória para nos dar esperança, é essa mesa. Assim como o Senhor se entregou naquela cruz do Calvário por nós, por amor de nós. Isso nos dá uma esperança tremenda, que tudo vai dar certo. Porque Deus não daria o seu Filho único por nós, assim, por nada. Não. Aí eu lembro isso aqui, quero trazer à memória o que me pode dar esperanças, eu vejo a mesa do Senhor. Essa mesa sim nos traz esperança. Nos traz a esperança, de termos um Deus vivo que vai fazer. Um Deus vivo que vai resolver. Um Deus vivo que vai restaurar. E um Deus vivo que faz essa aliança conosco a cada momento que nós nos encontramos com Ele perante a mesa. Então eu quero nessa noite te convidar a entregar de coração o seu eu. Entregar de coração tudo aquilo que tem te deixado incomodado, entristecido. Entregue na mesa do Senhor, Porque aqui sim há esperança. No Cristo vivo, morto e ressurreto. Amém? É isso que eu queria deixar para os irmãos. Em nome de Jesus. Amém.
Nesse instante vamos louvar a Deus. Espero que você acompanhe junto conosco, louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Tá certo? Que Deus receba o seu louvor, assim como eu tenho a certeza que Ele vai receber o nosso aqui em casa também. Amém? Vamos louvar a Deus. Agradeço já de antemão a Mari, o João Pedro, que tem nos ajudado, se esforçado para estar nesse tempo aqui conosco, assim como o Rodrigo, como o nosso cameraman. Amém? Deus abençoe e vamos louvar a Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós somos lavados pelo teu sangue, nós somos livres para te adorar. O Senhor levou sobre si a nossa dor, a nossa enfermidade. Vamos declarar que nós somos livres? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Cante isso. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Diz mais uma vez. Algo mais que a Amém, glória a Deus, um louvor abençoado, um louvor que toca o nosso coração, né? A gente sente a presença do Senhor e num culto de Santa Ceia, relembrar de todo esse sacrifício e através do louvor isso nos deixa já motivados, né? A participar dessa ceia de uma forma diferente. Mas antes de nós ministrarmos a palavra, antes de nós compartilharmos a palavra, eu gostaria de orar pela sua oferta e o seu dízimo. Você que já separou na sua casa a sua oferta e o seu dízimo, você já orou por eles, nós vamos consagrar agora. Amém? Coloque na sua mão e vamos entregar na presença do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos e agradecidos somos a Ti, Senhor. Porque o Senhor tem sido a nossa esperança, o Senhor tem sido nosso refúgio, a nossa fortaleza. Por isso, nesse instante, nós entregamos a Ti as nossas ofertas e os nossos dízimos, pedindo que se cumpra o que está na Tua palavra. Que através dessa ação o Senhor venha tomar em Tuas mãos a nossa vida financeira e nos orientar, e nos capacitar e nos prover. Porque sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém, meus amados? Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 21 ao 23. Amém? Lucas, capítulo 15. Bem. Se você já abriu, acompanhe junto conosco, do 21 em diante. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e põe-lhe um anel no dedo e alpacas nos seus pés. E no 23 ele diz: E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Amém? Amém. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos e agradecidos somos, principalmente por estarmos aqui participando dessa mesa, Senhor. Porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos deu essa graça de termos essa comunhão plena contigo. E nesse instante nós estaremos compartilhando da Tua palavra. Que seja o Senhor a falar conosco, para que possamos sim, além de ouvir, além de estarmos falando da Tua palavra, podemos colocar no nosso coração e venhamos a praticá-la, para que o Teu nome, através das nossas vidas, seja louvado e glorificado. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Esse texto do capítulo 15,
que começa no versículo 11 e vai até o versículo 32, é a parábola do filho pródigo. Uma parábola, eu creio, conhecida de todos. Eu acho que não existe um crente em Cristo Jesus que já não ouviu ou não leu essa parábola do filho pródigo. E é sobre essa parábola que nós vamos falar hoje. Mas eu vou falar do contexto do capítulo 15 inteiro. O capítulo 15, e para que a gente possa entender até qual é a forma, o que Jesus quis atingir, qual a forma de Jesus ensinar, ou qual era o objetivo pleno de Jesus, nós temos que entender o contexto que essa parábola estava acontecendo. E aqui no versículo 15, a gente vê no versículo 1 e 2, claramente para quem que era essa pregação, para quem que Jesus estava falando. Ele diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, qual era o contexto de quem Jesus estava sendo rodeado? Por publicanos, pecadores, fariseus e escribas. E aqui a gente começa a entender qual era a motivação de Jesus para poder falar com essas pessoas. Porque os publicanos eram judeus, mas aqueles judeus como Mateus, né, que vocês sabem que era publicano, ele era cobrador de impostos. Os publicanos eram judeus que trabalhavam para o governo romano. Então eles eram repudiados pelos judeus, porque eles cobravam impostos, muitas vezes da forma errada, enfim. Então eles eram chamados publicanos. E tinha os pecadores, que eram assim como eu e você, os pecadores que estavam ainda, né, naquela época, não como nós hoje, mas estavam fora da presença do Senhor. E tinha os fariseus e os escribas, que esses eram a nata supostamente o evangelho. Era a nata daqueles que entendiam da palavra, aqueles que falavam da palavra de Deus, aqueles que se achavam totalmente religiosos e certos. Então, esta era os espectadores, né, os ouvintes desta palavra. E aí Jesus, ele dá, nesse capítulo 15, 3 parábolas. A primeira parábola, ele fala sobre a ovelha perdida. Então, era aquela pessoa que está fora de casa, aquela pessoa que saiu de casa e saiu do convívio e ele teve que ir buscá-la. E aí ele vai e busca, deixa as outras em casa, guardadinhas, né? Ou como diz aqui no próprio deserto, mas no lugar que elas já se encontravam, e vai buscar a ovelha perdida. E quando ele retoma, há uma grande felicidade, e ele faz uma festa, né? Convida os amigos e faz uma festa porque aquela que estava perdida se achou. Esse é o contexto básico da parábola da ovelha perdida. E aí vem, ele continuando, ele fala das dracmas, que uma mulher na sua casa perdeu uma dracma. E aí a mesma coisa, só que aí essa dracma está dentro de casa. Essa parte perdida, né, do contexto está dentro da própria casa. E aí ela procura, né, faz aquela varredura e acha. E quando acha, da mesma maneira, assim como o dono da ovelha ficou feliz e chamou as pessoas e fizeram uma festa, ela também faz isso. Ela chama os vizinhos, chama as pessoas do seu convívio e faz uma festa para se alegrar porque achou aquela dracma perdida. E aí, na sequência, ele vem com a parábola do filho pródigo. E que, na verdade, é uma parábola que ela junta esses dois contextos. O filho pródigo, ele representa aquela ovelha perdida, e nós vamos ver que o filho mais velho representa essa dracma perdida. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. O que Jesus quis falar tanto com os publicanos, quanto com os pecadores, como ele quis falar com os escribas e com os homens entendidos da lei. Amém? E que você possa acompanhar comigo e entenda da maneira como também entendi. E aqui a gente vai primeiro na viagem desse filho pródigo. Esse filho que estava na casa do pai. Esse filho que tinha todo o conforto, toda a segurança do pai, e
achou em algum determinado momento, talvez por influências de alguém, a Bíblia não fala qual foi a motivação dele, qual o motivo que o levou a achar que lá fora as coisas eram melhor do que aquela que ele tinha com o pai. E é muito comum acontecer isso. É muito comum um filho achar que o que ele tem hoje dentro da casa do pai não é o suficiente. Aconteceu até com Adão, né? Adão, que tinha tudo, chegou a um ponto que achou que, puxa, mas se eu comer daquele fruto, acho que eu vou ter alguma coisa de melhor. E acabou saindo expulso, né, do paraíso, porque desobedeceu a Deus. Então, isso é muito comum, o ser humano, ele não ficar satisfeito com o que tem. E aqui essa parábola, ela fala do filho pródigo, que é o filho mais novo. E isso é o que mais acontece, e é para que a gente possa entender, e até nós, pais, mães, né, irmãos também mais velhos, fiquem muito atentos. Por quê? Por que na parábola aqui não foi o filho mais velho que se aborreceu e saiu, e foi o mais novo? Porque é o que mais acontece. Na adolescência é onde a influência ela pode ser muito maior nas pessoas. As pessoas acham, né, em função do que estão ouvindo, falando, as informações que vêm, e acham que aquele universo que ela vive não é o tão bom. Então ela acaba se desagradando. Por isso que há muitos conflitos hoje com os pais, normalmente com as pessoas mais novas, com os adolescentes. Pode ver, a maioria dos conflitos que acabam existindo dentro de família são com os adolescentes. Depois que ele cresce, depois que fica adulto, normalmente esse convívio com os pais é muito melhor, porque ele já passou naquela fase de buscar coisas novas, ou de ser influenciado por pessoas que não vão fazer a vida dele uma vida saudável. E é o que aconteceu com esse jovem. Ele provavelmente foi influenciado por alguém e saiu, né? Ele não deu valor ao que ele tinha. Ele não deu valor àquilo que já estava com ele. E é isso que muitas vezes acontece conosco. Não é de tudo errado você querer conhecer coisas novas, você querer adquirir coisas novas. O errado é nós desprezarmos o que nós já temos. O errado é desprezar aquilo que você já conquistou, ou que alguém já conquistou por você. É como a nossa salvação. A nossa salvação não fomos nós que a conquistamos, mas Jesus conquistou por nós. Então nós temos que valorizar isso, valorizar ao máximo a salvação. Quando nós não fazemos isso, nós estamos fazendo exatamente como esse filho pródigo. Nós saímos da presença, achamos que não tem coisa melhor lá fora, e acaba se destruindo. Você sabe, né, se você ainda não leu, leia, e nós só não lemos ela hoje para não ficar muito extenso, mas você vai ver que quando você sai da presença do Pai, quando você sai da segurança do seu Pai, né, por mais que você ache que o que você tem na mão agora é suficiente para você, o mundo ele vai fazer de tudo para que você perca isso. O mundo vai fazer com que você, né, invista naquilo que não é saudável e, consequentemente, você vai perder tudo. E é o que aconteceu com esse rapaz. Ele perdeu tudo, perdeu sua dignidade, perdeu a sua fé, perdeu a sua esperança, ele perdeu a sua religião, porque ele, como judeu, você vê que o último estágio dele foi cuidar de porcos, e o judeu, a última coisa que ele faz é cuidar de porcos. O judeu ele não chega nem perto de porcos, quanto mais cuidar. E isso fez com que ele perdesse tudo que ele tinha. E aí tem uma passagem aqui, né, em um dos textos que diz que aí ele caiu em si. Olha que interessante. Porque quando nós estamos influenciados, nós estamos, sabe, o mundo nos coloca numa certa situação que a gente acha que o que tem lá no mundo é melhor, nós saímos da nossa razão natural. E aí a gente começa a fazer coisas que não seriam normais de nós fazermos. Foi o que aconteceu com esse rapaz. Aí foi até que o momento que ele viu que tinha perdido tudo, a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele retomou a consciência. Ele retomou, né, a sua forma original de pensar. E aí ele viu que tinha pecado contra Deus e contra o seu pai. E aí ele começa a falar, puxa, mas eu tinha tudo na casa do meu pai, os empregados do meu pai têm muito mais do que eu tenho aqui, o que eu fiz da minha vida? E aí ele se arrepende e volta. Amém? E quando ele volta já com o discurso pronto. Ele fala para o pai, olha, eu vou falar para o meu pai que eu me arrependi, estou arrependido mesmo, pequei contra Deus e contra ele, mas eu vou falar para ele que ele não precisa me tratar como filho, pode me tratar como empregado. Foi isso que está aqui no texto da palavra. E aí quando ele retoma, e o pai vê ele de longe voltando,
sem nada, todo rasgado, descalço, né? Assim, numa situação deplorável, o pai corre ao encontro dele e o abraça. E aí ele fala isso, ele fala meio discurso. O discurso inteiro dele, ele não consegue falar, porque o pai não permite. Ele só fala, olha pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, né? E eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas aí talvez quando ele fosse falar, eu gostaria de ser como seu empregado, ele já para por ali e fala para os empregados, olha, traz uma veste, traz um anel e traz a sandália. E aí o filho se sente amparado. Eu creio que o filho se sentiu chocado até com esse amor do pai. Eu creio que quando ele decidiu voltar para a casa do pai, ele achou assim, olha, eu vou para lá, eu vou me humilhar. Eu sei que meu pai vai falar um monte para mim, eu sei que meu pai vai talvez me deixar num quartinho lá fora da casa, não importa o que ele vai fazer, mas eu vou me achegar a ele. E muitos de nós, ou muitos daqueles que estão no mundo, antes nós nos convertermos, a gente tinha uma impressão negativa de Jesus, de Deus. Nós achávamos que Deus, ele vai nos, nos chicotear, porque nós somos pecadores, e como é que eu vou chegar na presença de Deus? Como é que eu vou me achegar na presença do Senhor? Eu tenho que me purificar para depois eu chegar na igreja. Quantos homens e mulheres até hoje estão afastados do Evangelho, porque não conseguem, eu não vou porque eu não consigo parar de fumar, eu não vou porque eu não consigo parar de beber, eu não vou porque eu não consigo parar de fazer isso. E é mera ilusão, porque na verdade o Pai vai recebê-lo da maneira como você estiver. O Pai vai receber da maneira como você está. É só nós queremos nos achegar. E quando nós nos achegamos, por mais que nós achamos que nós vamos ser, crucificados, né? Que nós vamos ser ali apontados, não, o Pai abraça. O Pai chama, manda pôr vestes novas. As vestes novas significa acolhimento, sabe? Quando você está com frio, e é muito comum, eu gosto de assistir filme, o pessoal no frio, está na água, quando ele sai, a primeira coisa que faz alguém é vir jogar uma toalha, jogar um cobertor, dar aquele aconchego, aquele acolhimento, dar segurança, né? Tirar aquela pessoa daquele desconforto que ela estava. Então quando o pai manda trazer as vestes, o primeiro instante, o que ele quer que o filho sinta é que há acolhimento, há segurança, há conforto junto com o pai. E aí o pai fala para trazer o anel. E naquela época, diferentemente de hoje, que os anéis são mais para exibição, né? Não tem, só em alguns casos, que nem um médico, um advogado, ele ganha um anel, então quando ele coloca, tem um símbolo do que ele representa. Mas a maioria de nós usa um anel como um adorno. E naquela época, o anel simbolizava poder, autoridade. Tanto que quando ia mandar uma carta ou assinar um documento, em vez de assinatura, era o símbolo que estava no anel. Então o pai manda colocar esse anel no dedo daquele jovem, que simbolizava poder, autoridade, e dá as sandálias, né? Manda trazer as sandálias. Tudo tem um significado. As sandálias, ele era um testemunho público que ele não era mais escravo, porque o escravo, por melhor que ele fosse tratado num lugar, ele vivia descalço. Então quem olhasse alguém andando descalço sabia que aquela pessoa era escravo de alguém, era funcionário de alguém, pertencia e trabalhava para alguém. Mas quando via alguém calçado com uma sandália, alparcas, né, como eles chamam, era a pessoa que tinha autoridade, tinha um domínio, né? Ele era filho de alguém importante ou ele era alguém importante, era assim que funcionava. Então quando o pai manda vestir, manda pôr anel e manda pôr alpargas, as sandálias, o pai está restituindo tudo aquilo que ele tinha. O pai não condenou pelas suas ações, assim como Jesus faz conosco. Ele não nos condena por qualquer ação que nós tenhamos feito. Jesus, quando nós nos achegamos a Ele, Ele nos dá tudo isso, Ele nos dá vestes novas, Ele dá-nos o poder, que não seria um anel, mas é o Espírito Santo que em nós dá poder, Ele nos dá a sandália, que é a direção da Sua palavra. Então nós hoje também recebemos isso quando nos achegamos a Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. E aí esse jovem, ele é acolhido, e aí vem o pai e fala, olha, agora vamos fazer uma festa, né? Traga um novilho e vamos festejar, porque assim como aconteceu tanto com a dracma quanto a ovelha, e assim como aconteceu com esse jovem que estava perdido e foi achado, há uma festa. E a gente usa muito esse texto, né, que está aqui no versículo 7, que quando um pecador se arrepende, há festas nos céus, e é a pura verdade. Né? Quando aquele que está perdido, ele se acha, né, é achado por Jesus, ele se entrega para Jesus, existe uma festa nos céus. E esse pai representou isso através da morte daquele novilho,
né, para que fosse feita uma festa e todos se alegrassem. E aí acontece algo que não seria, que o pai não contava com isso. Aí vem o filho mais velho. Aí o filho mais velho, ele fica indignado com aquela situação. O filho mais velho, ele não concorda, tanto que ele vai tratar com o pai, ele nem fala, olha, porque meu irmão voltou. Não, ele fala, seu filho. Ele tem assim um certo desprezo, porque ele se achava assim como um homem acima dos outros. Ele se achava como os fariseus, né? Por isso que nessa parábola, Jesus está falando com os fariseus, com os escribas, porque esse filho pródigo se achava assim. Não, pai, eu sempre trabalhei para o Senhor, eu sempre fui um escravo aqui, eu sempre fiz tudo o que o Senhor pediu, eu nunca te deixei. Mas esse homem, ele não esperava isso desse filho. Ele não queria que esse filho fizesse as coisas porque ele estava obrigado a fazer, ou porque ele estava sendo coagido a fazer, coisa parecida assim. Não, ele gostaria que esse filho tivesse amor, e mais ainda, que ele se alegrasse com a vinda do irmão. E é assim que Jesus espera que nós façamos, porque os fariseus, eles fazem isso. Eles não se alegram, assim como no início que nós lemos no versículo 15, quando Jesus se apresenta aos pecadores, aos publicanos e vai ministrar para eles, os fariseus não concordam com isso. Os fariseus, ficam murmurando. E quantos pecadores que não vêm para a igreja por causa de fariseus? Quantas pessoas que às vezes vai entrar na igreja, mas ele vê lá dentro uma pessoa que é crente, mas é conhecido dele. E esse crente às vezes fala de maneira ríspida com ele, então ele fica envergonhado de se achegar a Jesus. Porque muitas vezes, assim como esse filho mais velho, nós fazemos as coisas certas com a motivação errada. Porque ele estava do lado do pai, isso é certo. Ele estava trabalhando na fazenda junto com o pai, e é certo. Mas ele estava com a motivação errada. Ele estava ali não com o coração desejoso em agradar o pai, não para fazer a vontade do pai, não para estar junto com o pai com amor. Não, porque ali era dele. Ele sabia que aquilo tinha o seu domínio. Mas o que o pai espera é que tudo que nós façamos, quando nós nos achegamos a ele, quando nós estamos na presença dele, é que nós façamos isso com amor. E o amor, ele tem que ser, nós temos que expressar o amor nas nossas atitudes. Se esse filho, pródigo, quando ele voltou, o filho mais velho ficasse feliz, eu tenho certeza que o pai seria o pai mais feliz dessa terra. O pai seria aquele pai, que fala assim, olha que bênção, meus filhos são unidos. Meu filho se alegrou porque aquele que estava perdido voltou. Não, ele não se alegrou, ele ficou indignado. Isso mostra um coração duro, um coração fechado, um coração que não agrada a Deus. Por isso que em Mateus 15:8 fala muito disso. Eu vou ler para vocês esse versículo, que não é porque nós estamos na presença, não é porque nós estamos ali pertinho, não é porque nós estamos dentro da igreja, não é porque nós temos lido a Bíblia que nós estamos agradando a Deus. Mateus 15:8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus 15:8. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque falar do amor de Deus é simples demais, é fácil demais. Falar que ama a Deus, falar que ama os irmãos, tudo isso é fácil. Agora, o que Deus espera é que nós provemos isso com as nossas ações. Foi o que aconteceu com esse filho mais velho. Ele estava ali trabalhando com o pai, estava falando, mas infelizmente o coração dele não estava ali com o pai. O coração dele não estava na obra que ele estava fazendo junto com o pai. E é isso que nos distancia de Deus. E por isso que nessa parábola existia dois perdidos. O perdido que havia saído e o perdido que estava em casa. E o que mais me deixa preocupado e triste nessa parábola é que o filho pródigo, aquele que saiu, aquele que fez tudo errado, mas se arrependeu e voltou, arrependido, ele teve uma festa e teve uma comunhão. Esse filho mais velho, que é o que trabalhava com o pai, aquele que o pai teve que sair ali para poder convencê-lo que era bom estar comemorando a volta do filho, a palavra de Deus não diz que ele voltou e se alegrou com o filho, com o irmão.
A palavra de Deus não diz isso. Então, o que nos dá a entender é que muitos, na própria igreja, muitos daqueles que são chamados fariseus, que sabem da lei, sabem da escritura, estão dentro da casa do Pai, mas muitas vezes estão muito longe, estão fora do propósito e não querem dar o braço a torcer, entendeu? Não se acham dignos de se arrependerem, não acham que é digno se arrependerem, vamos colocar assim. E isso nos deixa muito preocupados, porque tudo que está na palavra é para que nós entendamos que é natural de o ser humano passar por essas situações. Então nós que estamos na igreja hoje, nós que estamos na nossa casa nós somos sacerdotes do lar, nós somos o homem, a mulher ou o jovem que está anunciando a palavra. Será que nós estamos fazendo talvez como esse filho mais velho? Né? Em vez de nós acolhermos aquele que está perdido, aquele que está retornando, nós ficamos só criticando, nós ficamos até indignados, porque, puxa, essa pessoa saiu, né, se ficou no mundo, agora volta com uma cara meio deslavada e pede perdão e vai ser recebido do mesmo jeito. E vai ser, é assim que funciona. Por isso que nós temos que limpar o nosso coração, limpar, sabe, a nossa mente e voltar o nosso coração para Deus. Assim como esse pai que ficou feliz com a volta daquele filho, ficou triste com a ação do filho mais velho, que não se alegrou com a presença do filho mais novo, isso acontece muito. Por isso nós temos que vigiar. Vigiar, primeiro, para que nós não sejamos assolados de um filho sair, ou de alguém sair da presença de Deus para buscar coisas novas no mundo, porque nós sabemos que vai se arrepender. Orarmos, vigiarmos, cuidarmos daqueles que estão conosco. E você que é mais jovem, você que agora que está iniciando, né, na igreja, dê valor a tudo que você já tem recebido, dê valor à salvação que você já tem, não despreze, busque coisas novas, busque estudar, busque se aperfeiçoar em tudo, mas jamais esquecendo os princípios básicos, jamais desprezando a salvação que você já tem. Não perca isso por nada. Porque depois que nós alcançamos uma certa idade, nós temos mais facilidade em dar esse valor. Né? Então, às vezes, a pessoa até fala, mas você que é mais velho é fácil falar, né? Quando você era mais novo. E realmente, quando a gente é mais novo, a gente não tem a mesma consciência que tem quando está velho, quando está mais experiente. Mas essa palavra, ela veio para cuidar tanto das pessoas que estavam em pecado, tanto dos publicanos, que eram aqueles que faziam parte do povo cristão, mas eram repudiados, e muitos se converteram, assim como Mateus se converteu e passou a ser um pregador da palavra, um apóstolo de Cristo, e eu tenho certeza que muitos deles voltaram, né, para o Evangelho. E assim como eu tenho também uma convicção em Deus que muitos fariseus, muitos escribas também se arrependeram, também deixaram de ter aquela arrogância em relação às outras pessoas que não tinham o mesmo entendimento seu, não tinham talvez a mesma oportunidade de estudar onde eles estudaram. Por isso que tudo que nós vamos fazer, nós temos que tomar cuidado, qual é a motivação que nós estamos fazendo. Né? E isso eu falo desde uma oferta. Se você está na igreja, você é um ofertante, você oferta porque você tem medo de que aconteça alguma coisa, ou que você está ofertando porque você sabe que aquilo vai ser uma semente e você vai receber muito mais de Cristo, pode ter certeza que é uma motivação errada. Quando você oferte para glorificar, exaltar o nome do Senhor e ser fiel à palavra dele. Se você faz um curso de teologia porque você quer realmente se aprimorar na palavra, glória a Deus por isso, mas quantos que fazem um curso de teologia só para dizer que entende mais da palavra do que alguns outros, passam a ser fariseus. Então, precisa tomar cuidado para que a coisa certa não tenha motivação errada. Isso é de cada um. Então, num dia de Santa Ceia, né, onde nós nos colocamos na mesa e nós nos colocamos como humildes, porque sabemos que nós não merecíamos essa ceia, nós não merecíamos fazer parte desse cálice, desse pão, mas Jesus morreu por nós para que nós tivéssemos a remissão dos pecados, nós pudéssemos ter novamente esse reconciliamento com Deus. Então isso vai depender de cada um de nós, das nossas atitudes, que nós possamos entender que o princípio de Deus é amor, que o que Deus espera que nós venhamos a fazer nessa terra é amar. Que nós possamos usar tudo aquilo que Deus concedeu para nós, para usufruirmos da melhor maneira possível com amor.
E que nós possamos, além de amar a Deus, acima de todas as coisas, amar o nosso próximo. Se você sabe de alguém que está afastado, corra atrás dele, fale do amor de Deus para ele, não critique, não julgue, porque isso é que normalmente afasta as pessoas, ela saber que ela vai ser criticada, julgada, ninguém gosta disso. E a palavra de Deus diz que nós não devemos julgar a ninguém, mas nós devemos amar, nós devemos ir atrás. Na sua casa, está tendo algum problema? Sente, converse, busque orientação de fora muitas vezes, mas não deixe que nenhum se perca. E não deixe que aqueles que já estão salvos venham a se perder por falta de entendimento, por falta da motivação correta na presença do Senhor. Amém? Amém. Que você possa ter entendido da maneira como eu entendi essa palavra. E nós vamos nesse momento cear. Momento, eu sempre falo que é o culto que eu mais espero. Todos os cultos são maravilhosos. Todo momento nós nos colocamos na presença do Senhor é maravilhoso. Mas o culto de Santa Ceia é um culto onde nós, temos vem na nossa memória todo aquele sacrifício, todo o amor derramado, tudo aquilo que eu não merecia, eu recebi. E isso faz com que nós não desprezemos, a presença do Senhor nas nossas vidas. Eu acho que cada vez que nós participamos da ceia, fica mais vivo, em nós o amor de Deus para conosco e o desejo nosso em agradar a Deus por causa desse amor. Sim. E quando nós fazemos isso, com certeza Deus se alegra também. Amém. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor e nós vamos consagrar os elementos e vamos ceiar juntos. Amém? Coríntios capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. 1 Coríntios, o segundo, tá? É 1 Coríntios, desculpe, meus amados, é 1 Coríntios capítulo 11, amém? Vamos ceiar na presença do Senhor, vamos pegar os elementos. Eu creio que você na sua casa, você já separou tanto o pão quanto o cálice, assim como nós fizemos aqui na nossa casa, e vamos consagrar os dois juntos. Eu não sei se você pôs separadamente o cálice e o pão, mas agora pegue na sua mão, e vamos consagrar para que nós possamos ceiar juntos, mais uma vez na presença do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, amado Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos e agradecidos somos por poder participar dessa ceia, Senhor. Nesse momento onde nós relembramos o sacrifício na cruz do Calvário e lembramos que nós éramos homens afastados do Senhor, afastados da comunhão contigo, mas o Senhor nos abraçou, Senhor. O Senhor nos deu vestes novas, o Senhor nos colocou um anel de poder e autoridade, o Senhor nos calçou, ó Pai, com o evangelho da paz. Por isso nós estamos aqui reunidos nessa noite, te louvando, te glorificando e pedindo: consagra sim, meu Pai, esses elementos. Consagra esse pão representando o teu corpo, consagra esse cálice representando o teu sangue, vertido naquela cruz por amor de nós. Sim. Assim eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A Roseli vai distribuir os elementos aqui em casa, assim como você na sua casa. Cada um pegue o pão e pegue o cálice, que nós vamos ceiar juntos na presença do Senhor. Amém? Pegue o pão agora. Nós vamos... Levante o mais alto que você puder e repita junto comigo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Comei dele tudo, assim diz o Senhor. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Nós estamos segurando
nas nossas mãos o que há de mais precioso na face da terra. Sim, Jesus. Não há nada que substitua esse cálice, nada que nos purifique de todo o pecado. Por mais dinheiro, por mais ouro, por mais prata que alguém possa ter, esse cálice é mais valioso que tudo isso. Pode ter certeza disso, creia nisso. Porque quando você crê que realmente o sangue te livra de todo o pecado, o pão ele te tira de toda a malignidade deste mundo, que esse sacrifício feito pela minha vida e pela sua vida, ele foi um sacrifício vivo, nós jamais vamos desprezar, jamais vamos sair da presença do Senhor. Amém? Se você crê dessa maneira, repita comigo. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tomai dele tudo, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Te glorificamos e te agradecemos. Pedimos, ó Pai, que seja o Senhor nos guardar. Nós estamos vivendo esse momento inusitado em nossas vidas, onde existe um vírus que nós não conseguimos saber de onde vem, de que maneira que ele possa chegar. Mas o que nós lhe pedimos é que seja o Senhor continuar nos cobrindo, nos guardando, nos revestindo, impedindo toda e qualquer manifestação contrária à tua vontade. Que seja o Senhor que nós venhamos a permanecer na tua presença, Senhor, para que no próximo mês, talvez já estejamos fazendo uma ceia presencial, mas se assim não for possível, estaremos da mesma maneira aqui, firmes, fortes, na tua presença, com a nossa fé renovada, fortalecida e pedindo que seja o Senhor a nos guardar. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Coloque sua mão em posição de receber. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por esse momento na tua presença, por mais uma ceia, por mais um tempo que nós relembramos o sacrifício na cruz do Calvário. E que seja o Senhor a falar conosco a todo momento, a todo instante, através da tua palavra, através dos louvores. E guarda-nos e conceda-nos, sim, uma semana de vitória na tua presença. Que seja o Senhor a invadir, ó Pai, a cada um desses lares. Que o teu Espírito Santo esteja, meu Pai, conduzindo a cada um dos pais, mães, filhos, aqueles que estão na tua presença e aqueles que ainda não estão, que seja o Senhor a conduzi-los, ó Pai, para que nós possamos ter famílias fortalecidas, abençoadas e sustentadas pelo poder da tua palavra. Assim eu lhe peço agradecendo, em nome de Jesus. Amém. E que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e até a sua volta, e todos digam amém. A paz do Senhor, meus amados. Vamos continuar louvando a Deus com a Mari e o João Pedro, amém? Deus guarde. Algo mais que a neve, algo mais que a neve.